Oi, como estamos? Então, para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma sugestão que foi dada de uma pessoa inscrita no canal. O nome dela é Isabel Cristina. Então, a Isabel Cristina me perguntou o seguinte: Andréia, é verdade que eu tenho que passar exatamente um determinado tempo fazendo a minha mastigação? Bom, vamos lá. A gente, em cima dessa pergunta, a gente vai elaborar algumas respostas. E essas respostas, elas vão permear aquela questão de que nada é regra exata. Por quê? Porque a mastigação, ela na realidade não pode ser uma regra exata, porque senão ela sai do natural. Pelo menos essa é a minha consideração. Então, o interessante é que a gente possa perceber as nuances de do momento da mastigação e de um determinado alimento. Se eu disser para vocês que a gente vai pensar agora em um alimento relativamente mole, pastoso e cremoso. Então, vamos lá. Eu tenho um arroz cremoso, eu tenho uma carne tipo assado de panela feito com lagarto paulista, que ela fica muito bem cozida, e eu tenho uma salada de batata com maionese, batata cozida com maionese. E aí eu tenho uma quantidade desse alimento. Eu pergunto para vocês, quanto tempo uma pessoa pode sentar e exatamente ficar mastigando esse alimento por 20 minutos? Meia hora? Mais de 30 mastigações? Então, necessariamente, essas condutas, elas não condizem com uma alimentação que seja o mais natural possível. E olhe que eu não estou negligenciando a eficiência. Então, o que é interessante é a gente perceber que alguns alimentos, ou a maioria dos alimentos, vão pedir para a gente bom senso dessa mastigação. Então, eu preciso entender que se eu tiver com um alimento que ele é mais pastoso, que ele é mais molhado, que ele é muito macio e cremoso, eu tenho um molho que sempre acompanha, eu vou ter realmente menos mastigações. Por quê? Porque esse alimento, relativamente, ele é muito mais molhado, muito menos exigente de mastigação do que se eu tiver um outro tipo de alimento, tipo arroz parboilizado com churrasco com carne de segunda e um feijão sem caldo com uma salada crua. Então percebam bem a diferença entre a composição desses dois pratos. E para isso eu não tenho como dizer que uma pessoa vai passar 30 minutos ou 20 minutos em determinado alimento para que haja saciedade. Andréia, mas você está falando e está contradizendo estudos que dizem que com menos de 20 minutos ou exatamente é necessário passar 20 minutos mastigando. Tá certo. Mas vamos entender que a prática diária, a alimentação do nosso dia a dia, ela não consegue ser tão fielmente organizada para que todo o alimento faça com que uma pessoa passe exatamente, no mínimo, 20 minutos sentada à mesa. Então é por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção e a necessidade de ter um fonoaudiólogo com conhecimento na área e nessa conduta também com o paciente após a cirurgia bariátrica, para que eles possam estar acompanhando esse paciente e percebendo bem essa conduta. Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm estrutura óssea diferente, estrutura muscular diferente, eu tenho o alimento diferente, eu tenho o exercício da pessoa de forma diferente. O que eu estou falando de exercício? Eu estou dizendo para vocês que vamos entender uma coisa. A mesma estrutura que eu uso na nossa mastigação é a mesma estrutura que eu estou falando agora para vocês. Então eu posso ter um dia que eu fale muito mais e aí eu esteja um pouco mais cansada para essa mastigação, porque a estrutura é a mesma. Então, nessa conduta, é interessante que eu possa perceber essas diferenças, que naquele dia eu estou mais cansada da parte muscular, porque eu falei muito, porque eu utilizei por outras estratégias essa mesma estrutura, e aí a minha mastigação fica um pouco mais
debilitada não é a palavra, mas que ela fica em segundo plano, certo? Mas tem aquele dia ou aquele meu trabalho que não me exige tanto dessa fala e eu possa concentrar minha musculatura, as minhas estruturas para a função mastigatória de uma forma ideal. E eu esteja também com uma vontade de comer um alimento que me exija um pouco mais dessa mastigação. Então, o que é interessante a gente perceber diante de todo esse assunto abordado nesse vídeo é que a gente precisa realmente entender que para mastigar, eu, Andréia, preciso sempre colocar que o mais natural possível, não negligenciando a eficiência, vai ser sempre o melhor e mais prazeroso para aquela pessoa que eu tô assistindo. E que isso também seja a opção do meu paciente. Então, quando o meu paciente entende que ele pode, dentro do contexto dele, da necessidade dele, elaborar as questões e a forma desse novo comportamento mastigatório diante da necessidade dele próprio, então isso casa muito melhor com a vida dele e a gente consegue ter uma elaboração melhor de orientações para aquela pessoa do que se a gente vivesse fazendo uma regra para todo mundo. Então, regra para todos, na realidade, não é de ninguém. Então, o que é interessante é a gente poder entender, personificando o atendimento para aquela pessoa, o que ela necessita, e a partir dessa conduta a gente poder trazer a orientação de uma forma ideal e muito objetiva para que aquela pessoa possa realmente fazer a alimentação da forma com que ela mais tenha prazer e que seja segura e tranquila, tá certo? Então ficamos aqui com essa elaboração. A conduta é que a gente não precisa necessariamente elaborar 30 mastigações. Agora, também preciso chamar atenção para mais uma coisa. Eu não vou aqui desconsiderar uma pessoa que já tenha essa conduta. Então, se essa pessoa tem a conduta e isso é normal para ela e isso a faz bem, então ela vai continuar com essa condição. Porém, eu não vou orientar o meu paciente se ele percebe que isso não é legal para ele. Porque nessa condição de vamos contar o número de mastigação, eu posso ter várias situações que me tirem a concentração daquela conta. E na hora que eu vou concentrando esse número de mastigações, eu posso perder todas as nuances que permeiam uma mastigação mais natural e mais gostosa. Por quê? Porque eu prefiro entender qual é o sabor do alimento, qual é a textura do alimento, qual é o sabor, a temperatura, a resistência, e tudo isso é muito mais do que um simples número de ciclo mastigatório. Então eu vou mastigando uma e mastigo segunda e mastigo a terceira, e na realidade, para a maioria das pessoas que eu já orientei, elas perceberam que isso não acontece, não é de uma forma natural. Então, por isso que a gente chama a atenção aqui para essa relatividade do tempo de mastigação e muitas vezes também do número de mastigações, para que, acompanhado de um profissional que tenha conhecimento na área, a pessoa possa ser muito bem assistida diante da necessidade dela, da estrutura que ela apresenta e de sua musculatura melhorada para uma função mastigatória bastante eficiente. Então ficamos aqui com essas orientações do vídeo de hoje e deixem nos comentários as suas sugestões e as suas impressões diante dessa conduta mastigatória. Muito obrigada! Foi, descambou por um lado.